Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Pode Falar de Saúde, o seu podcast de saúde aqui do GO em Foco. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje, Marcos Barbosa aqui na apresentação e nós vamos falar sobre um tema interessante, importante, aproveitando, que nós comemoramos agora no último dia 27 de junho, o Dia Nacional do Diabetes. Então, nós vamos falar sobre tratamento nutricional para diabetes. E a minha convidada é ela, Amanda Lima, nutricionista e nossa apresentadora aqui do Pode Falar de Saúde também. Bem-vinda, tudo bem, Amanda? Tudo bem. Obrigada a você que está sempre nos acompanhando aqui no Pode Falar de Saúde. Estou muito feliz de mais uma vez ser entrevistada para tratarmos sobre um assunto que, inclusive, vem crescendo muito no Brasil, que é o diabetes tipo 2, considerado uma doença crônica não transmissível. Mas aqui também a gente vai tratar um pouquinho sobre o tratamento nutricional para o diabetes tipo 1. É isso aí, todo cuidado é pouco, hein, gente? Vamos prevenir, que é o melhor remédio contra o diabetes. Vamos detalhar mais informações para você aqui no nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Centro Clínico Olavo Schermer, mais de 40 especialidades aí à sua disposição. Então sempre tem um profissional te esperando para cuidar da sua saúde. O diretor técnico responsável é o Dr. Esron Marques de Brito. Com a gente também, Laboratório Biomed, o local certo para você realizar os seus exames laboratoriais. E também tem teste do pezinho, sexagem fetal, DNA e muitos outros tipos de exames. Biomed é tradição e tem resultados de excelência. Muito bem, Amandinha, vamos lá, vamos iniciar o nosso tema de hoje então e vamos começar aqui sobre a importância da dieta nesse tratamento contra o diabetes, né? Como a alimentação pode influenciar os níveis de açúcar no sangue em pessoas que têm diabetes. A importância da dieta no tratamento do diabetes é porque ela influencia diretamente no controle glicêmico. Seja no diabetes tipo 1, que ocorre quando o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, ou no diabetes tipo 2, quando geralmente acontece quando o organismo não consegue usar a insulina ou essa insulina está deficiente. Então, nesses dois casos, a dieta aqui ela vem com esse objetivo de melhor controle glicêmico. Sabe-se muito da influência do nutriente chamado carboidrato nesse controle glicêmico. Por quê? 100% do carboidrato que nós consumimos é transformado em glicose, mas não podemos esquecer dos outros macronutrientes também, como a proteína e o lipídio, que também são transformados em glicose, mas uma porcentagem muito menor e o tempo de absorção. Então, a dieta, na verdade, ela não é considerada somente importante quanto à ingestão de carboidrato, mas no equilíbrio de todos esses nutrientes que influenciam o controle glicêmico. Tá? E aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre o tempo de absorção, porque isso tem impacto significativo no tratamento. O macronutriente carboidrato, principalmente quando ele é na sua forma simples, né? Carboidrato simples é o quê? É monossacarídeo ou disacarídeos, que são açúcares, por exemplo, frutose, sacarose. Então, esses tipos de carboidratos chamados simples, eles são absorvidos e transformados em glicose em curto prazo, ou seja, 15 minutos. Quando a gente come esse tipo de carboidrato, ele já é absorvido. Quando nós falamos em carboidratos complexos, que aí nós temos carboidratos como polissacarídeos, que inclusive também conseguimos aqui incluir alimentos integrais, que são considerados ricos em carboidratos complexos, aí o tempo de absorção ele é um pouquinho maior, então de 1 a 2 horas. Proteínas leva em torno de 2 a 4 horas para serem absorvidos e lipídios acima de 5 horas. Então, quando falamos no tratamento nutricional, precisamos englobar toda essa questão de tempo de absorção, de tipo de carboidrato, considerando tudo isso, mantendo o equilíbrio, aí a gente tem um controle glicêmico, tanto para diabetes tipo 1, tanto para diabetes tipo 2. Em relação aos alimentos, tem aqueles tipos de alimentos aí que precisam ser usados, com moderação ou que precisam ser evitados? Quais são? Os alimentos a serem evitados são os ricos em carboidratos simples, ou seja, monossacarídeos ou disacarídeos, como nós falamos aqui anteriormente. Por quê? Porque eles são absorvidos em curto período e podem elevar a carga glicêmica
muito rápido. Então, alimentos que são ricos em sacarose, né, o açúcar de mesa, frutose, a gente tem que evitar justamente por isso. Contudo, precisamos observar que raramente a gente consome o carboidrato simples sozinho. Geralmente a gente consome uma refeição que tem outros nutrientes. Então cai por terra aquele mito de que diabético não pode comer arroz, não pode comer pão, tem que cortar tudo que tem carboidrato. Não é assim. Por quê? Geralmente a gente consome o arroz com o quê? Com feijão, com salada, com carne. Geralmente a gente consome o pão com o quê? Às vezes com ovo, com alguma outra coisa como um queijo, uma manteiga. Então, isso precisa ser contabilizado. A dieta, ela não vem para cortar 100% carboidrato, mas ela vem para equilibrar a sua porção e a combinação da refeição, tá bom? Muito bem, hoje aqui no Pode Falar de Saúde com a nutricionista Amanda Lima. Estamos falando aqui um assunto que interessa a você, né, que tem diabetes. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Centro Clínico Olavo Schermer, e além de consultas, você pode fazer também diversos tipos de exames. E lá no Olavo Schermer atende também o convênio, né? Então confira lá no 3571-1095, que é o WhatsApp, se o seu convênio, né, se o seu plano de saúde é atendido aí pelo Olavo Schermer. Então, na hora de fazer a sua consulta, na hora de fazer o seu exame, procure o Centro Clínico Olavo Schermer. Tradição em Palmeiras de Goiás e região. Diretor técnico responsável é o Dr. Esdron Marques de Brito. Com a gente também o laboratório Biomed, né? O médico passou o exame laboratorial, corre por Biomed, resultado de excelência. E lá também você pode fazer aí aqueles exames de DNA, se você estiver precisando, sexagem fetal, teste do pezinho, né? O exame toxicológico também, né? Para você que é motorista, que tem a obrigação de fazer o exame aí, você pode procurar o laboratório Biomed. Fica ali acima, né, do Hospital Municipal, no setor São José. Lembrando que o Pode Falar de Saúde vai ao ar todas as segundas-feiras, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, pelo GO em Foco, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então, você não é por falta de rede aí que você vai ficar sem assistir os nossos episódios. Aqui comigo, Amanda Lima, nutricionista. Nós estamos aqui falando sobre tratamento nutricional para diabetes. Amanda, fala para mim um pouquinho aqui sobre o que é a contagem de carboidratos na dieta. Como é que é feito isso? A contagem de carboidratos é um método que nós podemos utilizar, principalmente aplicado ao diabetes tipo 1, porque ela considera a insulina que o paciente faz uso. É um método onde nós quantificamos a quantidade de carboidrato necessária para cobrir a dosagem de insulina. Em torno de 15 gramas de carboidrato é necessário uma unidade de insulina. Isso pode variar de paciente para paciente, é apenas uma continha de forma geral. Então, geralmente, quando o paciente que tem diabetes tipo 1 ou que tem o diabetes tipo 2 e já faz uso de insulina ultra rápida, a gente utiliza esse método de contagem de carboidrato. Primeiro, identificamos a necessidade nutricional desse paciente, dividimos a necessidade de carboidrato em cada refeição e quantificamos essas unidades de insulina ultra rápida para cobrir essa quantidade de carboidrato. A partir desse método, é possível a gente não ter hiperglicemia e nem hipoglicemia, ou seja, termos ali uma meta de glicemia constante que traz muito benefício para a saúde desse paciente e também o auxilia a comer, inclusive, refeições que estão fora ali da dieta. Por exemplo, uma pessoa ela quer ir em um aniversário, quer ir em um casamento e é diabético, fica ali com medo de comer por conta da quantidade de insulina que iria ser necessária. Então, com esse método, a gente até consegue incluir essas refeições livres para que o paciente possa comer sem medo. E o próprio paciente pode fazer essa contagem? Consegue fazer? Sim. Um dos pontos que nós trabalhamos no consultório é que o paciente tenha um diário de automonitorização glicêmica. Ali ele vai anotando as glicemias em jejum, a glicemia pré-prandial e pós-prandial, que é antes e depois de comer, né? Inclusive depois de aplicar essa insulina, para que ele consiga ir fazendo esse autodiagnóstico e esse autocontrole em casa. Então, isso é algo que o nutricionista, junto com o endocrinologista também, tem que trabalhar em conjunto, porque o nutricionista não pode ficar alterando essa insulina
insulina do paciente sozinho, tem que ser feito um trabalho em conjunto, e aí o paciente ele começa a ter esse melhor controle. Muito bem, Amanda, e aí voltando a falar aqui sobre os alimentos, né? É possível fazer substituições de alimentos ali, né? Entre o paciente, né, que tem diabetes, né? E eu quero que você fale o seguinte, né? Quais são esses tipos de alimentos saudáveis ou algumas alternativas, né, que podem ser utilizadas por estes pacientes aí? As melhores alternativas é sempre buscarmos carboidratos que sejam mais complexos do que simples. Porém, vou dar o exemplo novamente aqui do arroz, porque é um alimento muito comum e que, inclusive, as pessoas têm muito mito quanto a ele ser saudável ou poder ser incluído no tratamento para diabetes. Por exemplo, o arroz branco, ele vai ter um índice glicêmico mais alto do que o arroz integral. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que esse alimento eleva a nossa glicemia. Agora, se eu não tenho a alternativa de consumir, por exemplo, um arroz integral, eu posso integralizar o meu almoço com um arroz branco com outras coisas. Então, qual que é a alternativa? Se você não pode investir em um alimento integral, invista em integralizar a sua refeição. Ou em colocar porções de alimentos ricos em gorduras boas ou em proteínas boas para elevar a carga glicêmica. Porque o que é a carga glicêmica? Além da velocidade com que essa glicose chega no sangue, ela também avalia a quantidade, tá? Então, o que é o mais importante? Eu avaliar o índice glicêmico do alimento isolado ou a carga glicêmica da refeição? A carga glicêmica. Melhor opção, se você puder investir em alimentos integrais, invista. Se não, você pode integralizar a sua refeição e inserir proteínas boas e gorduras boas para elevar essa carga glicêmica. Ainda continuando sobre os alimentos aqui, eu queria que você deixasse um conselho, né, ou dicas aí, né, para as pessoas que estão nos assistindo e que têm diabetes, né, que convive com o diabetes, e em relação à alimentação, né, qual a dica que você traz aí para montar um tipo de refeição saudável ou equilibrada, melhor dizendo? Dica de ouro, sempre colocar um alimento fonte de carboidrato de forma integralizada ou junto com uma proteína boa e uma gordura boa para controlar essa carga glicêmica, assim você não vai ter pico de glicemia, ok? Segundo, observe a ordem que você come. Porque, por exemplo, né, todo mundo aqui gosta às vezes de um docinho após o almoço. Se eu como esse docinho antes do almoço, o impacto na minha glicemia que ele vai ter é muito maior do que se eu comesse ele depois. Por quê? Porque se eu consumo um almoço completo ali com arroz, feijão, salada, vegetais, carne boa, a minha glicemia ela já não vai ter um pico. Então, posso comer, às vezes, um docinho ali de sobremesa e essa glicemia vai ficar mais constante. Se eu consumo doce de estômago vazio, a glicemia, por ser um doce que tem carboidrato simples, vai ser absorvido ali em torno de 15 minutos, já vou ter um pico de glicemia que depois, mesmo se eu consumir o almoço completo, vai ficar difícil de controlar, tá? Então, a segunda dica aí de ouro é observar a ordem que você come. Você seguindo essas duas dicas de ouro, pode ter certeza que a sua glicemia vai dar uma controlada. E procure um nutricionista, porque a quantidade de carboidrato em cada refeição precisa ser calculada. Principalmente se você tem diabetes tipo 1 e faz uso de insulina, ou tem diabetes tipo 2 e também faz o uso. Aí nós podemos quantificar essa quantidade de carboidrato conforme a dosagem e unidade de insulina. Em relação à perda de peso, na verdade, em tudo é importante, né? A gente perder peso para manter uma saúde, né, adequada e etc. E nesse caso aqui do diabetes, a perda do peso também é importante, é recomendada? Como é? No caso do diabetes tipo 2, por ser uma doença crônica não transmissível, que inclusive está muito relacionada à obesidade, nós temos a recomendação de perder de 5 a 10% do peso. No caso do diabetes tipo 1, nós precisamos avaliar se tem realmente uma obesidade ou um sobrepeso ali para que a gente perca esse peso. Por quê? Em torno de 10 a 5% de perda de peso nos dá um controle glicêmico melhor. Então, a perda de peso ela é recomendada apenas em casos onde a gente tem ali uma obesidade, um sobrepeso, e sempre observar também como que está o controle glicêmico, porque às vezes o necessário é controlarmos a glicemia primeiro e depois virmos com uma estratégia de perda de peso. Amanda, para finalizarmos, nós falamos aqui com quem tem diabetes, né? Vamos falar também com quem não tem, né? Para alertar essas pessoas, né? Porque o número de pacientes portadores de diabetes é muito grande, tem crescido muito. Então, nós vamos falar com quem ainda não tem, né? Qual a dica, qual a recomendação, qual o alerta que você deixa aqui
para as pessoas em relação à alimentação, em relação aos hábitos saudáveis também? O diabetes tipo 2 é o principal tipo de diabetes que a gente pode prevenir, porque ele é uma doença crônica não transmissível. Para esse tipo, nós precisamos ter um estilo de vida saudável, que engloba alimentação saudável, então não ter excesso de açúcar, não ter excesso de frituras, controlar peso também, porque o diabetes tipo 2 é uma comorbidade da obesidade, sono adequado, intestino adequado também, que controla toda a absorção de nutrientes ali, controle de estresse, tá? Então, tudo isso aí vai nos auxiliar à prevenção do diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1, ele é considerado uma doença autoimune. Infelizmente, a gente não consegue ter uma prevenção nesse sentido. Geralmente é um tipo de diabetes, inclusive, diagnosticado na infância, tá? Mas aí a dieta com controle de carboidratos, com contagem de carboidratos, é uma prevenção ali para que a gente não tenha efeitos negativos a longo prazo. Muito bem, quero agradecer você, então, pelas informações que você trouxe aqui, informações ricas e valiosas para os nossos seguidores. Muito obrigado. Queria deixar só uma palavrinha aqui para você que tem diabetes, fica com medo de comer arroz, com medo de comer pão, tá? Perca esse medo, porque como nós falamos aqui, o mais importante é a carga glicêmica da refeição e equilibrar todos os nutrientes. Inclusive, as diretrizes de tratamento de diabetes nos mostram que a porcentagem de carboidrato para pessoas que têm diabetes é a mesma para as pessoas que não têm. Então, o tratamento, na verdade, ele é focado no tipo de carboidrato, na carga glicêmica e na combinação de toda essa refeição. Então, procure um nutricionista para te auxiliar e para que você comece a comer sem medo. Muito bem, então é isso aí, pessoal. Você que acompanhou aqui o Pode Falar de Saúde, falamos sobre o tratamento nutricional para diabetes com a nutricionista Amanda Lima. Obrigado ao Centro Clínico Olavo Schermer, mais de 40 especialidades à sua disposição na hora de fazer a sua consulta, na hora de fazer o seu exame. Lembre-se sempre de fazer o check-up, aquele conjunto de exames e consultas ali para avaliar a sua saúde. Mais de 50 anos de história em Palmeiras de Goiás, atendendo pacientes de toda a região. Diretor técnico responsável, Dr. Ezron Marques de Brito. E também obrigado ao Laboratório Biomed, onde você faz aí os seus exames laboratoriais, resultados com excelência. Muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Pode Falar de Saúde aqui pelo GO em Foco. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção. Próxima segunda-feira, sempre às 7 da noite, um novo episódio aqui no GO em Foco. Tchau, Amanda. Tchau, pessoal. Obrigado pela sua presença e até mais.